Essa aula a gente vai falar um pouco sobre atalhos, né? Vamos falar sobre os atalhos do Excel. Alguns atalhos simples, básico, rápido, para você estar utilizando aí no seu dia a dia para te deixar mais produtivo, certo? Então vamos lá. Um atalho que eu vou ensinar aqui inicialmente para vocês é a tecla Alt. Às vezes eu acho que vocês já devem ter apertado sem querer essa tecla Alt e não tenha percebido. Mas quando você aperta a tecla Alt em alguma planilha do Excel, ele vai encher a sua tela de letras, tá vendo? Ó? A, C, T, J, P. Então ele vai abrir isso aqui para você utilizar o seu teclado como opção de atalho. Então eu apertei a tecla Alt. Se eu quiser, por exemplo, inserir algo no Excel, eu vou apertar aqui a tecla T, tá vendo? Ó? T. Ele vai abrir a guia aqui de inserir. E se eu quiser inserir, por exemplo, uma caixa de texto, ó, essa última opção, eu vou apertar a tecla ZT. Ele vai carregar e vai inserir uma caixa de texto na planilha, tá vendo? Aqui ele já deu opção, ó, eu posso formatar ela aqui, ele já me dá essa opção, tá vendo? O Excel Online ele é um pouquinho lento, então pode ser que se aperte um atalho, ele demora um pouquinho para responder, isso é normal, mas ele funciona, tá? Então vamos fazer outro exemplo. Eu vou apertar a tecla Alt, vou apertar aqui a tecla C. Ele vai me abrir todas as opções de formatação, tá vendo? Ó? Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar essa linha, ó. E eu vou mudar a cor dela para amarelo. Então como que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla Alt, ele vai me dar aqui as opções, eu tenho C para formatação. Aqui, ó, para mudar de cor, eu tenho HC. Então eu aperto HC. Ele vai me dar as opções de cores. Aí aqui eu posso escolher uma cor. Ó. Vamos colocar um verdinho. Pronto. Certo? Então são as opções que você tem. É a mesma coisa. Eu vou tirar o maiúsculo dessa coluna. Eu vou de novo. Alt. Letra C. Ó, esses pretinhos são a letra C. Ó. Letra C. E o negrito é o número 1. Tá vendo? Ó? Eu vou marcar, apertar o número 1 e ele vai tirar o negrito. Ó. Então ele tirou o negrito. Então toda vez que você quiser fazer alguma ação, quiser rapidez, você aperta a tecla Alt, observa ali qual que é. Com o tempo você vai ficar, já vai saber de cor os atalhos, então fica mais fácil. Por exemplo, ó, eu quero pôr, vamos ver, uma fórmula, autossoma. Então vamos lá, eu vou colocar aqui números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que ele some essa sequência de números. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui embaixo, eu vou apertar Alt. Eu vou lá apertar U e eu vou apertar U de novo e S para soma. Então o que ele vai fazer? Uma autossoma, tá vendo? Isso é só um exemplo de como você usar esse atalho, tá? Isso aqui ajuda muito você ficar mais rápido. Aí você... Imagine se toda vez que você quiser, você vai ter que selecionar, ir aqui, clica, larga o mouse, você tá digitando, tem que parar. Então é legal você saber esses atalhos, porque aí você não precisa soltar o teclado para ir para o mouse. Você pode já continuar no teclado fazendo as coisas. Você viu aqui, ó, que eu selecionei aqui para mudar de cor, tudo. Foi um trabalhinho, certo? Então eu vou ensinar um outro atalho, ó. Eu tô dentro dessa célula C3. Eu quero selecionar a linha toda. Como que eu faço isso? Eu aperto Shift espaço. Ele seleciona a linha inteira, tá vendo? Então era mais fácil eu ter feito isso se eu quisesse pintar a linha inteira. Aí eu quero selecionar a linha de baixo, Shift, espaço. E se eu quiser selecionar toda essa colunação, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl, espaço. Ele seleciona a coluna. Mas vamos lá, Shift, espaço, ele seleciona a linha. Ctrl, espaço, ele seleciona a coluna. Vou ensinar uma outra coisa aqui que é legal para vocês também. Vamos supor que eu quero pegar tudo que for saída, aqui ó, essa saída, e colocar lá no início. Então eu vou clicar aqui na saída, vou apertar Shift espaço. Sem soltar o Shift, eu clico nessa borda verde e arrasto para cima, ó, sem soltar o Shift, tá? Aí eu arrastei e mudei a posição da linha, né? É um jeito de você estar reorganizando as linhas, né? Aí no Excel. Um outro atalho que eu vou ensinar para vocês é para selecionar os dados. Então vamos supor, eu quero selecionar só essa tabela aqui, ó. Eu clico e arrasto, certo? Esse é um jeito que normalmente a gente faz. Mas você tem uma opção de fazer o seguinte. Clica aqui no primeiro item da tabela. Segura o Ctrl. E você consegue ir para o último registro da tabela na horizontal. Vamos lá. Eu vou apertar seta para a direita. Ele vai para o último. Seta para a esquerda. Ele volta para o primeiro. A mesma coisa também na vertical.
Ctrl seta para baixo, ele vai para o último, Ctrl seta para cima, ele vai para o primeiro. Mas se eu quiser fazer isso selecionando os dados, então eu seguro o Ctrl e o Shift para baixo, ele vai selecionar tudo. Coloquei para cima, ele deseleciona. Então, se eu quiser selecionar para a direita, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para a esquerda. Ah, eu quero selecionar a planilha inteira. Eu posso dar o Ctrl Shift para baixo e indo para a direita, tá vendo? Mesma coisa para desmarcar. Eu posso vir aqui, ó, segurar somente o Shift, eu vou selecionando uma por vez. Se eu segurar o Ctrl, ele vai direto para a última. Então, esses foram alguns atalhos que eu mostrei para vocês para a gente usar aí no dia a dia. Ah, vamos dar um outro exemplo. Se eu quiser inserir mais uma linha aqui, ó, acima do 13, eu vou clicar Ctrl+. Ele vai inserir uma linha acima. Se eu clicar Ctrl-, ele vai apagar uma linha, certo? Então, Ctrl- ele apaga, Ctrl+, ele adiciona. A mesma coisa na coluna. Se eu clicar na coluna C e apertar Ctrl+, ele adiciona uma coluna sempre à esquerda, tá? É sempre à esquerda que ele vai adicionar, ó. Ctrl-, ele vai excluir, certo? Então, vamos supor que eu estou fazendo isso algumas vezes na planilha. Eu estou clicando em algumas e adicionando, certo? Eu não vou ficar fazendo isso. Então, tem uma tecla aqui, que é a tecla F4. O que ela faz? Ela replica a última ação que você fez no Excel. Qual foi a última ação que eu fiz? Eu apertei para ele inserir uma linha. Se eu apertar o F4, ele vai ficar inserindo linha. Então, agora vamos fazer o contrário. A minha última ação vai ser reduzir uma linha, né? Excluir uma linha. Vou apertar o Ctrl-. Ele grava essa ação e ele vai repetir quando eu apertar o F4, ó. F4, ele vai F4, F4, ele vai excluindo a linha, seguindo aí a última ação que eu fiz. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês de um outro atalho que para mim é fantástico, que chama preenchimento relâmpago. Como que isso funciona? É uma inteligência artificial que vai copiar uma ação que você fez para as outras linhas. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui, ó, DI, que é a primeira coluna. Eu vou fazer uma linha só, tá? Tracinho, espaço, dinheiro, tracinho, espaço, saída, certo? O que eu fiz, eu peguei cada coluna, coloquei um espaço entre elas e deixei numa linha só. Se eu apertar a tecla Ctrl E, o Excel vai copiar essa mesma lógica para todas as outras linhas, ó. Ctrl E. Ele demora um pouquinho e aí ele vai executar, tá? Como a gente está utilizando online, aí tem a questão de conexão e tudo mais, fica um pouquinho lento, é normal, mas ele executa, tá? Você viu que ele piscou, apareceu, mas ele executa, tá vendo? Ele utilizou a lógica que eu criei aqui para definir as linhas. Então ele pega a primeira coluna, põe um espaço, tracinho, espaço, pega a segunda coluna, espaço, tracinho, espaço, pega a terceira coluna. Então se você olhar aqui, ele vai ter, ó, DE. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor para a gente ver. Então ele vai pegar aqui, ó, o DE, tracinho, espaço, depósito, tracinho, espaço, entrada, tá vendo? Ó? Ele vai replicar. Isso aqui para mim é fantástico. Vamos dar um exemplo. Você tem aqui uma coluna, RF do servidor, vínculo e nome. Você quer colocar isso numa linha só? Você vai lá, coloca RF, espaço, tracinho, vínculo, espaço, tracinho, nome. E aí ele vai replicar para todas as linhas da sua tabela, né? Então vamos supor que isso aqui é um exemplo relâmpago. Ele copiou o mesmo raciocínio, a mesma lógica que eu criei, a mesma organização para todas as linhas. Isso aqui é muito legal. Pode ser que na sua versão do Excel local, aquele Excel da máquina, ele não tenha, mas no Excel Online ele tem, vocês viram, vocês puderam ver aí que ele funciona, tá? Então, para essa aula é isso, a gente aprendeu aí alguns atalhos. Eu vou deixar aí para vocês também um material de apoio no curso, que vai ter outros atalhos, né? Então, dependendo da versão, dependendo do navegador e outras coisas, a gente tem aí atalhos diferentes. Pode ser que não funcione, mas na grande maioria funciona, tá? Dependendo muito da sua versão do Excel, da sua versão do navegador, tudo isso influencia. Então aqui eu estou utilizando o Excel Online no navegador do Google Chrome. Para mim é o mais rápido, eu prefiro, ele é melhor, é mais vinculado com outras coisas. E aí vai da preferência de cada um, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.